Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós estamos hoje iniciando a 10ª noite. Nós estamos felizes por termos chegado até aqui. Estamos, Senhor, radiantes por estarmos na Sua presença. O Senhor tem acompanhado os Seus filhos, sabe das dificuldades para virem para cá, sabe dos compromissos que são deixados de lado. Mas na verdade nós é que não sabemos quantas coisas o Senhor move no universo, no mundo espiritual, para que a gente possa estar aqui na Sua presença. E nós louvamos o Seu nome por isso, Senhor. Nós o engrandecemos por isso. Nós nos colocamos diante da Sua presença para receber a Sua luz, Senhor. Ó Senhor, a Sua palavra é grande, profunda, maravilhosa. Algumas vezes grande demais para que nós possamos entendê-la. Nessa noite, Senhor, que nós possamos nos manter na luz que o Senhor dá. Que não coloquemos nada de humano aí. Que nada, Senhor, possa ser distorcido, mas que ela possa ser apresentada claramente. E ao recebermos a luz da Sua palavra, que ela inunde o nosso coração, a nossa alma, que ela atenda as nossas necessidades, que ela vá ao coração de cada um como se fosse a única pessoa aqui dentro desse lugar. Ó Senhor, nos dá o poder do Seu Espírito aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Que bom que você chegou aqui. Que bom que você veio para a 10ª noite do clamor da meia-noite. E que bom que, felizmente, nós chegamos ao momento de saber exatamente o que é, afinal, o clamor da meia-noite, né? Eu estava olhando no folheto, porque alguém me advertiu semana passada, dizendo que era a semana passada que era o clamor da meia-noite, né? E eu percebi que eu dei uma mudada no esquema, né? Ou seja, de agora até a 12ª noite, os assuntos que estão no seu folder não vão bater mais, tá? Não vai ser exatamente aquilo que está ali. Mas eu tenho certeza que se arrepender de vir aqui mesmo sem saber o assunto que nós vamos falar. Mas hoje vai ser o que é, afinal, o clamor da meia-noite. Sem perder tempo, eu quero convidar você para a gente dar uma olhadinha num gráfico que já é bastante conhecido nosso e que começa com aquela linha do tempo que está ali atrás e que inicia. A linha do tempo inicia mostrando para nós que num momento na história desse mundo, a Bíblia diz, no princípio. Que data foi essa? Ninguém sabe. Aproximadamente 6.000 anos atrás. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aliás, essa data não foi 6.000 anos atrás. Essa ninguém sabe mesmo. Porque Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando fala os céus e a terra, está se referindo à terra e ao universo. Foi quando Deus criou tudo. E a gente não sabe quanto tempo passou desde no princípio até o verso seguinte, quando diz, e disse Deus, haja luz. Ou seja, no momento Deus criou o universo inteiro, inclusive a terra, e a gente não sabe quanto tempo se passou, desde que Deus criou os céus e a terra, até o momento em que Deus disse, haja luz. Deus veio à terra para começar a dar formação à terra e fazer finalmente o jardim do Éden e finalmente colocar o homem para dominar a terra. Pode ter passado milhões, bilhões, trilhões, centilhões de anos e a gente não sabe. Mas aí sim, um dia, há mais ou menos 6.000 anos atrás, Deus disse, haja luz, e Deus começou a formar esse planeta para ser a habitação do homem e para estar sob o domínio do ser humano. E a coisa ia bem, tudo certo, até que o pecado entrou no mundo. E a gente encontra ali o pecado entrando na terra. E quando o pecado entrou na terra, tudo que era glória, um mundo perfeito, um universo perfeito em harmonia dirigido por Deus, de repente
é distorcido, essa harmonia é quebrada e o pecado entra e vem o domínio do reino das trevas. Só que o reino das trevas não chega a tomar posse, ele não chega a imperar sobre a terra, porque junto com a chegada do reino das trevas, que deveria imperar aqui, vem a promessa de Deus da graça de Cristo, de que Deus morreria no lugar do ser humano para salvar todo aquele que nele crê. Então, o reino das trevas foi substituído pelo reino da graça, a promessa de que um dia Deus viria e morreria. E aí Deus institui o cordeirinho, que é o primeiro evangelho do Antigo Testamento. Ao matar o cordeirinho, eles lembravam que um dia Jesus viria e morreria para nos salvar. Nesse momento, então, no universo cósmico de Deus, o santuário, lá no céu, começa a atuar na sua fase do sacrifício. Deus promete a graça, e lá no santuário do céu, desde que Deus prometeu e que o primeiro cordeirinho foi morto, até o momento em que o Senhor Jesus morreu, imperou a graça, e era a era do sacrifício. Eu queria que você pensasse comigo uma coisa que me deixa arrepiado toda vez que eu penso nisso. Imagine assim, Deus e o homem. E o pecado, como nós já vimos aqui em muitas outras noites, fez separação entre Deus e o homem. E entre Deus e o homem ficou agora um tremendo abismo, um vazio. Precisava de alguma coisa que fizesse de novo a ligação entre Deus e o homem. Como se fossem dois barrancos, Deus de um lado, o homem de outro, eles foram separados pelo pecado, um vão, um vazio, um abismo, dois montes, dois barrancos, e precisava de alguma coisa que fizesse a ligação dos dois. E Deus colocou ali alguma coisa para fazer a ligação dos dois. O que foi? Isso, vamos colocar um objeto aí no meio. A cruz de Cristo. É como se Deus tivesse colocado a cruz como uma ponte, ligando um barranco ao outro barranco. Nessa cruz está quem? Jesus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Vocês se lembram quando a gente, algumas vezes aqui, olhou o santuário por cima assim? E a gente viu a posição dos móveis, olhando assim por cima aqui, o altar, depois em seguida a pia, depois aqui desse lado a mesa com os pães, o candelabro, a mesa e em cima a arca. Isso faz o formato de quê mesmo? Formato de cruz. Portanto, o que Deus estabeleceu para ligar Deus e o homem foi o santuário, a cruz. E a gente vê no santuário manifestadas as três fases do ministério de Cristo por nós. A primeira fase é a fase do sacrifício, que começou quando morreu o primeiro cordeiro e terminou quando o Senhor Jesus morreu na cruz e o véu do santuário se rasgou de alto em baixo, dizendo assim: não precisa mais sacrificar cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio e morreu em favor de todo aquele que nele crê, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tanto que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém, aleluia, é isso que eu queria ouvir, amém. E tenha vida eterna. Eu posso ter a vida eterna se eu creio em Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando Jesus morreu, voltando lá no santuário, no gráfico, o que os discípulos estavam esperando? Esperando que ele morresse? Não, os discípulos não esperavam que Jesus morresse. Os discípulos esperavam que ele fosse o novo rei que dominaria Israel e que subjugaria Roma, que estava subjugando o povo de Israel. Eles estavam pensando
de agora. Eles estavam pensando no hoje. Eu vejo as igrejas lotadas e gente vendendo o evangelho, gente vendendo bênção de Deus. Eu vejo muita gente indo atrás de Deus por egoísmo, querendo receber coisas. E eu vejo que o que está acontecendo hoje é o que acontecia naquela época. As pessoas, os discípulos, eles estavam doidinhos para receber de Jesus um cargo público. Eles queriam ser funcionários do ministério, do reino de Jesus. Eles queriam ser ministros do reino de Jesus aqui na terra. Por isso, as profecias sobre Jesus estavam todas certas. A época em que Jesus deveria nascer, ser batizado, em que ele deveria morrer, está tudo na profecia, como nós vimos, tudo certinho. Mas a interpretação da profecia que estava errada. E esses discípulos, mesmo que estivesse profetizado lá em Isaías, que ele iria como uma ovelha para o matadouro, Isaías 53, uma ovelha para o matadouro, mesmo que estava profetizado que ele iria como uma ovelha muda, que ele não diria nada, e que ele levaria a culpa e os pecados de todos, mesmo assim, o que aconteceu com eles? Eles se decepcionaram grandemente. Houve uma tremenda decepção e um tremendo desapontamento, e esse desapontamento fez com que separasse trigo e joio. Incrível, né? Como é que o trigo e o joio andam juntos. Você sabe o que é esse negócio do joio, né? Erva daninha. E Jesus diz assim, olha, tinha uma plantação e de repente plantaram o trigo, de repente veio o inimigo e ele jogou a erva daninha, o joio no meio, e aí cresceu tudo junto. E aí os servos disseram, Senhor, vamos tirar aí essa erva daninha que está junto com o trigo bom. E o Senhor disse, não, nós não podemos arrancar a erva daninha, porque vai acontecer que quando nós arrancarmos a erva daninha, o joio, nós vamos arrancar o trigo também. E é por isso que você vê na igreja um monte de gente misturada, né? Você vê entre os discípulos gente que traiu Jesus, como Judas, como aconteceu com Judas. Você vê mesmo na igreja primitiva, ali em Atos, gente como Ananias e Safira. A gente vê Paulo repreendendo a igreja e dizendo, vocês não devem ser idólatras, vocês não devem ser egoístas, vocês têm que tomar cuidado com a sensualidade. Poxa, mas aquela igreja tinha a plenitude do poder do Espírito, sim, mas era o trigo, mas tinha o joio junto. Não vamos esquecer disso nunca. Por outro lado, você que é cristão, para de usar isso aí como pretexto para dizer assim, está vendo, o trigo e o joio estão juntos, vamos deixar a igreja correr como está. Nós não podemos nos acostumar, não podemos nos acomodar e olhar a situação da igreja e dizer, está bom assim, Deus tolera o joio e o trigo, e Deus é tão bom, Ele é tão longânimo, Ele aceita tudo que eu faço. Deus não aceita tudo que você faz. O Senhor pretende, Ele espera que você mude de vida. Quando ele salvou aquela mulher, aquela prostituta, de ser morta, apedrejada, ele diz, eu também não te condeno. Eu não te condeno. Alguém condenou você? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Eu estou te dando o meu perdão, mas vai e não peque mais. É isso que ele falou. Então houve um grande desapontamento. E aí Jesus morreu, ressuscitou e disse para os discípulos, espera aí, porque vocês vão receber o Espírito Santo. E Jesus subiu ao céu. E quando Jesus subiu ao céu, ele foi para o céu, lá no santuário, aonde mesmo? No lugar santo. Eu estou só revendo isso. Se por acaso você chegou aqui a primeira vez e você não ouviu semana passada, nem as outras, saiba que nós estamos estudando profecias, e profecia assim, a gente vai aprendendo aos poucos. Talvez você esteja aqui primeira vez assim, ele está afirmando um monte de coisa, mas não está dando embasamento bíblico. Você tem que ouvir os outros cultos, os anteriores, porque eu não posso ficar pregando tudo de novo cada vez, né? Eu tenho que fazer essa revisão, mas não posso dar um embasamento. Por isso é que você, quando completa aqui 9 noites, e mesmo quando acabar essa série, vai continuar outra série, e você vai continuar contando pontos. Completou 9 noites, você vai ganhar uma coleção com todos os 12 programas que nós pregamos aqui, gravados para você, de presente, tá bom? Hoje já tem gente que ganhou o CD, não? Tem, né? E Bíblia também?
Já tem gente que ganhou CD e Bíblia, finalmente chegaram nos nossos CDs, não é? Mas ganhou CD, ganhou a Bíblia também, agora falta a coleção, não é? Com os DVDs, e você vai receber essa coleção com os DVDs. Lógico, você vai dar um tempinho para terminar, a gente poder fazer o último também para montar a coleção, tá? Mas você vai receber. Agora veja, Jesus subiu para o lugar santo, lá no Santíssimo, e começou a fase de intercessão. Jesus como o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ali dentro do santuário, a arca do concerto, a presença de Deus. Dentro da arca estava o que mesmo? 3 coisas. A vara que floresceu e que era de Arão. O maná, um potezinho com maná que caiu no deserto. E o que mais? A tábua dos 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus, a lei de Deus estava lá dentro da arca. E sobre a tampa da arca, ali se manifestava a luz da presença física de Deus, Shekinah. Então, a glória de Deus estava ali. Então, Jesus entrou para o lugar santo, o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, e o Senhor Jesus intercedendo no lugar santo. As orações eram representadas pelo incenso, que tinha o altar no lugar santo e que subia por cima do véu e também atingia o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava. A segunda fase era a fase da intercessão, mas lá em 1844, segundo a profecia de Daniel 8, em 1844, Deus marcou a data na profecia, assim como Ele marcou a data para a morte de Jesus, para o batismo de Jesus, e Ele estabeleceu que ali em 1844 começaria uma nova fase no universo, passaria para a última fase do santuário celeste. Jesus ia passar do lugar santo para o lugar santíssimo. E o que aconteceu naquela época? Um monte de gente ao redor do mundo descobriu a profecia, estudou a profecia e começou a pregar a profecia. Pergunta para você, presta atenção, sabatina. A profecia estava certa, sim ou não? A data estava certa, sim ou não? A interpretação estava certa, sim ou não? Não. Porque eles leram na profecia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E o que eles pensaram? O santuário é a terra. Jesus vai voltar à terra e purificar a terra, e Ele vai instaurar, Ele vai constituir o reino dele aqui na terra agora. E essa era a interpretação errada. Por isso, naquela época também, ao redor do mundo, para todos os que acreditaram naquilo, aconteceu também um grande desapontamento. E a profecia se repetiu. O fato se repetiu. Prestou atenção em tudo isso? Agora vamos para Mateus capítulo 25, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Conseguiu abrir em Mateus 25? Do verso 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Quem contou isso aqui? Jesus. É uma parábola, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, imprudentes, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Opa! Apareceu o que aqui?
Oh. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Deixa eu colocar você dentro do contexto para você entender essa parábola. Jesus contou essa parábola numa época e num lugar onde o casamento, as bodas aconteciam dessa maneira. O noivo arrumava a casa onde ele iria morar com a noiva. Ele iluminava toda a casa, por dentro e por fora. Imagina iluminar uma casa toda, por dentro e por fora, numa época onde não tinha luz elétrica. Então ela era toda iluminada com lampiões, lamparinas, por dentro e por fora. E esse era o costume da época, tanto que quando alguém via uma casa iluminada assim, por dentro e por fora, cheia de lamparinas, já sabia, ali vai acontecer um casamento. Aí o noivo saía da casa dele e ele ia até a casa do pai da noiva, onde estava a noiva e onde estavam os convidados. Ali acontecia uma pequena cerimônia. Eles ficavam debaixo de uma pequena tenda de pano chamada rupá. E ali eles assinavam um contrato social, mostrando para todo mundo que eles estavam se casando. O noivo e a noiva saíam então num cortejo nupcial e os convidados seguiam o noivo e a noiva. Eles iam para a casa nova onde eles iam morar, a casa do noivo. Junto com o cortejo nupcial, cada pessoa que fazia parte desse cortejo tinha que levar nas suas mãos, fazia parte da cerimônia, do cerimonial. A pessoa levava nas suas mãos uma lamparina acesa. Isso significava que ela desejava que o caminho dos noivos fosse um caminho iluminado. Então todos os convidados acompanhavam no cortejo nupcial, levando uma lamparina acesa, iluminando o caminho dos noivos. Você já viu hoje, em festa de casamento, de repente tem ali uma pessoa que não conversa com ninguém, ninguém conversa com ela, mas ela come bastante e bebe bastante. Tudo que vem ela come, tudo que vem ela bebe. Aí o pai da noiva chega para a mulher dele, a mãe da noiva, e diz assim: escuta, você conhece aquele fulano ali? Não. Você conhece? Não, não conheço. Deve ser convidado dos pais do noivo. E eles vão lá. Ah, a festa está linda. Ai, já estão dizendo que é o casamento mais bonito que já vi. Todo pai de noivo diz isso, né? Aí eles dizem assim: você conhece aquele fulano? Não. Não é convidado de vocês? Não. Não é de vocês também? Não, não é nosso. Ué, não é de vocês, não é nosso, ele é o que então? É penetra, vocês entendem do assunto, hein? Ninguém gosta de penetra em festa, é ou não é? Mas não tem jeito, porque ele passa mesmo. Ele é a prova de leão de chácara, do que foi? Ele passa para a festa. Naquela época de Jesus, não existia penetra em festa. Sabia disso? Por quê? A natureza humana era diferente, era ou não era? Era ou não? Era nada, era a mesma coisa. É que é o seguinte, tinha uma regra para quem não tinha recebido oficialmente o convite, mas tinha ouvido falar das bodas, do casamento, e desejava participar das bodas. Se a pessoa tinha ouvido falar e desejava, tinha um jeito. Era só ela se preparar
pegando uma lamparina acesa e ficando no meio do caminho entre a casa do noivo e do pai da noiva, esperando. Quando o cortejo chegasse, ela deveria estar com a sua lamparina acesa, se uniria ao cortejo, iria até a casa do noivo, e ali a porta se abriria e eles entrariam para o casamento ou para as bodas. Jesus imaginou 10 moças solteiras, 10 virgens, que ouviram falar das bodas, desejaram participar das bodas, se prepararam para as bodas, pegaram as suas lamparinas e foram para o meio do caminho, esperando o cortejo passar. Jesus também conta que enquanto elas esperavam, o noivo tardou. E quando o noivo tardou, todas elas dormiram. Quantas dormiram? Todas dormiram. Todas elas dormiram. E de repente, o clamor da meia-noite. À meia-noite, um clamor. Eis o noivo, saí ao seu encontro. E todas acordaram. Imagina. Só que quando elas olharam para a lamparina delas, a lamparina estava apagada, porque quando elas dormiram, a lamparina ficou acesa. Porque que não desse tempo do cortejo chegar e acender a lamparina, elas dormiram com a lamparina acesa. Enquanto isso, o fogo foi queimando o azeite que estava lá dentro. E quando elas acordaram e viram, 5 delas ficaram olhando para as outras 5. Desprevenidas, viram as outras 5 enfiando a mão na bolsa, tirando uma vasilhinha com um azeite de reserva, um azeite em dobro. Pegaram a vasilha e começaram de novo a encher a lamparina. E as outras 5, desprevenidas, olharam e disseram: ué, dá um pouquinho de azeite para a gente. Elas disseram: mas nós não podemos. Sabe por quê? O caminho que nós temos daqui até a casa do noivo, se nós dermos para vocês, vai faltar para nós e para vocês. Vocês têm que dar um jeito e correr para frente e tentar buscar o azeite. E elas tentaram e saíram. O noivo chegou e elas se uniram ao cortejo e foram para a festa de casamento. Como acontecia naquela época, o costume era o quê? Abria-se a porta da casa do noivo. Todos os convidados entravam. O noivo e a sua noiva, eles se retiravam ou eles eram acompanhados por um pequeno grupo de pessoas que pegavam aquela tendazinha, o rupá, e levavam para cima da cama, no quarto dos noivos. Os noivos eram acompanhados até o quarto, o rupá era colocado em cima. Os convidados saíam do quarto, deixando o noivo e a noiva no quarto que era chamado, ou é chamado na Bíblia, de a recâmara dos noivos. Está ali. A recâmara dos noivos. Só não foi colocado ali, mas está ali. A recâmara dos noivos. Cadê? Está ali a recâmara dos noivos. Então eles ficavam na recâmara dos noivos. E o que aconteceu? Naquele momento em que eles estavam ali, saíam os convidados, os dois ficavam, iniciava ali na recâmara dos noivos as bodas. O que eram as bodas? As bodas eram um momento íntimo entre o noivo e a sua noiva. Os convidados ficavam lá embaixo esperando na sala. Quando eles consumavam o ato sexual, eles vinham para, então, iniciar. Quando eles saíssem da recâmara dos noivos, iniciava junto com os convidados a festa ou a ceia das bodas. Deu para você perceber? Era isso que acontecia. Então começava a ceia das bodas, ou a festa das bodas. Era um negócio estranho, era ou não era? Ficar todo mundo esperando a noite de núpcias lá. Tá. Estou com fome, né? Que
coisa? Será que esses noivos não vêm nunca, né? Estão querendo comer, beber e tal. Aí vinha. E quando chegava era uma festa danada. Pronto, tinha se consumado o casamento. Era desse jeito que acontecia. Bom, algumas perguntas para você. Primeiro de tudo, quem são as 10 virgens? Quem elas representam? Porque isso é uma parábola e a parábola representa. Jesus conta representando. Quem eram as 10 virgens? Quem? Vamos analisar alguns detalhes a respeito delas. Primeiro, elas ouviram falar das bodas. Portanto, não se trata do mundo inteiro, porque nem todo mundo ouviu falar das bodas. Elas ouviram falar. Segundo, elas desejaram participar das bodas. Elas tiveram o desejo. Veja só, Deus toca o coração de todos os seres humanos no mundo inteiro. Isso é fato. O Espírito de Deus toca o coração de todos. Em algum momento da sua vida, o Espírito de Deus toca o seu coração. Ele toca o coração do seu filho, do seu pai. Se o seu pai morreu, ele já tocou o coração deles. Deus toca o coração de todos. Cada ser humano é que responde à sua maneira ao toque de Deus. Mas Deus toca o coração de todos. Essas 10, elas ouviram falar, foram tocadas por Deus e desejaram participar. Tendo desejado participar, elas se prepararam para ir para as bodas. Porque a Bíblia diz que elas pegaram as suas lamparinas e levaram as lamparinas. Pergunta: elas tinham azeite na lamparina? Sim ou não? Quantas tinham azeite na lamparina? Todas elas tinham azeite na lamparina. E agora que vem uma outra pergunta: o que é o azeite? Eu queria que você lesse comigo, vamos ler aqui. Zacarias 4, de 1 a 6. Tem vários textos que indicam isso aqui, mas vamos dar uma olhadinha em Zacarias 4, de 1 a 6. Zacarias está bem um pouquinho antes de iniciar o Novo Testamento, né? Você vai lá em Mateus, volta um pouquinho, está Malaquias e depois está Zacarias. Olha só uma visão que Zacarias tem. Do verso 1 a 6 assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado de seu sono. É Zacarias contando. E me perguntou: que vês? E eu, Zacarias, respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. O azeite era para o candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus estava querendo ensinar para Zacarias: Zacarias, olha aí, o castiçal, ele precisa ser abastecido, precisa de combustível para ele, para que a coisa possa iluminar o mundo. E saiba de uma coisa: não é por força que isso vai acontecer, nem é por violência, mas é pelo meu Espírito. Portanto, o vaso com azeite representa o quê? O Espírito Santo de Deus. Esse é o azeite. Isso quer dizer o seguinte, isso começa a me deixar preocupado, porque todas aquelas virgens receberam do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo toca todo mundo, ele toca o seu coração, ele toca o meu, e o Espírito Santo tem tocado o seu coração, porque eu sei disso. O Espírito Santo tem ido até você, ele tem falado com você, a cada noite ele chama você para tomar uma decisão do lado de Deus, e cada
Cada vez, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a palavra, mais aumenta a responsabilidade. E Deus pede mais, e Ele pede mais compromisso. É assim, Deus gosta de comparar o relacionamento dele conosco com o casamento, com o relacionamento humano entre um homem e uma mulher. E um casal é assim, primeiro eles se conhecem de vista, depois eles se aproximam mais, e eles conversam, depois eles namoram, depois eles se casam, e depois de casar eles vão para a lua de mel, conhecimento íntimo. É dessa maneira que acontece. Deus também é assim. Você conhece a Deus, ouve falar, igreja, começa a conhecer mais a Deus, e quanto mais você conhece, mais compromisso Ele quer com você, e mais compromisso, e um dia você espera que o pastor vai fazer o apelo, e diz assim: o meu apelo hoje é para você se inscrever numa classe bíblica, para você ter estudo bíblico, ou se você não pode vir aqui, ou não quer vir aqui, fala que nós vamos mandar gente na sua casa, estudar a Bíblia com você, e você diz assim: opa, noivado não, comigo não. Eu não quero mais compromisso. Eu não quero ninguém na minha casa. Não, eu não quero conhecer mais. Uma vez eu estava estudando a Bíblia com um líder religioso. E aí, quando o estudo começou a ficar interessante e discordante daquilo que ele acreditava, e ele tinha a oportunidade de fazer todas as perguntas que quisesse, e a gente conversava e orava junto. E num momento ele diz assim: vamos parar de estudar a Bíblia. Eu disse: por quê? É porque a gente é responsável por aquilo que a gente conhece, e eu não quero conhecer mais, porque eu não quero ser responsável. Não passa isso na sua mente algumas vezes? Estou conhecendo demais. Aí o Espírito toca e ele aguça a sua curiosidade. Mas eu não sei ainda o que é o negócio do clamor da meia-noite. Eu não posso parar de ir lá enquanto eu não souber o que é isso, porque eu estou muito curioso. Eu vou pelo menos para saber isso. Mas aí Deus chega mais perto e Ele quer mais com você. Ele quer mais intimidade com você. Deus não quer ficar na superficialidade. Ele quer entrar no seu coração, na sua vida. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar nos seus negócios. Ele quer entrar no seu relacionamento, no seu lar, no seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos. Ele quer que você deixe que Ele tome conta de tudo, para harmonizar as coisas, para guiar, para dar entendimento para você, sabedoria, para colocar paz no seu coração, paz na tempestade, mesmo passando pelos problemas, paz no coração. E se você diz: Deus, mexe em tudo, menos nisso aqui, e você guarda um pedacinho. Deus, não, está tudo bem, mas eu vou parar aqui, não vou conhecer muito mais, eu não quero estudar mais a Bíblia. E eu vou dizer um negócio para você: não tem como a gente ter fé em Deus se não conhecer intimamente. Não tem como confiar numa pessoa se não conhecê-la intimamente. Para você ter confiança no marido ou na esposa, tem que conhecer muito para acreditar, para ter fé na pessoa, para confiar na pessoa. E você diz: ah, eu não sei, eu não consigo ter fé. É porque não conhece a Deus suficientemente. Tem que se lançar, tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer Deus. Agora, o Senhor Deus toca o coração. As 10 tinham o azeite. Pergunta para você agora: quem é o noivo? Quem é o noivo? Você que está dizendo. Mas vamos ler a Bíblia. Mateus 9, 14. Vieram depois os discípulos de João Batista e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? Os discípulos de João Batista, né? Olha só a competição, os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista perguntando para Jesus: a gente jejua, mas os seus discípulos não? E o que Jesus diz? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Jesus estava falando de quem? Dele mesmo. Então quem é o noivo? O Senhor Jesus é o noivo. Pergunta para você agora: quem é a noiva? Espera aí. Mas a igreja são as 10 virgens? Ou são a noiva? Hã? E aí? São a noiva ou são os convidados?
Como é que você pode ser a noiva e o convidado do seu casamento ao mesmo tempo? Aí você corre lá, assiste um pouco, vem aqui, fica com o noivo, e volta para lá, dá uma assistidinha, chora um pouquinho de lá, chora um pouquinho daqui, né? As 10 virgens são a noiva, sim ou não? Elas são a igreja? São ou não são? Sim, elas são. E quem é a igreja? Eu sou a igreja. Eu que ouvi falar das bodas, eu que senti vontade, eu que fui tocado pelo Espírito, e eu que resolvi até ir no clamor da meia-noite. Qual igreja que é a noiva? A placa da igreja? É a igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, é adventista, é mundial do poder de Deus? Qual que é? A Bíblia não fala. A igreja de Deus é a igreja invisível de Deus, são os sinceros de Deus que tem dentro dessa igreja aqui, e que tem dentro da outra, e da outra lá, e da outra. Essa igreja invisível de Deus, é o povo de Deus, que tocado por Deus, está procurando se preparar. E nessa igreja de Deus, tem trigo, tem gente boa, sim ou não? Tem. E tem gente ruim também, ou não? Tem. Tem gente dentro da igreja que para ficar ruim tem que melhorar muito ainda. Tem, é verdade. E a gente tem que saber disso. O joio e o trigo estão juntos. E cada vez que eu falo isso, pensando nos outros e não em mim, aí a coisa é pior ainda. Porque pode ser que comece comigo, o pastor. Eu, para ficar bom, para ficar ruim, eu tenho que melhorar muito ainda. Preciso plenamente do poder de Deus. Eu tenho sempre que colocar as coisas para mim, não para os outros. As 10 virgens são a igreja. E a igreja sou eu. Por isso, quem é a noiva? Quem é a noiva? Mas você não é as 10 virgens, a convidada para o casamento? Como é que você pode ser as 10 virgens e pode ser a noiva? A Bíblia tem que responder quem é a noiva. E eu decidi até nem colocar aqui. Vamos ler em Apocalipse capítulo 21. Para a gente ler na Bíblia mesmo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21. É para você não esquecer nunca mais. Não pode ser a mesma coisa. Você não pode ser a convidada e a noiva ao mesmo tempo. Eu não posso ser as 10 virgens e a noiva ao mesmo tempo. Apocalipse 21, versos 1 e 2. Isso é João, o apóstolo João falando, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso aqui é depois da volta do Senhor Jesus. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, preparada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é a noiva? Quem é a noiva? A nova Jerusalém. Essa é a noiva. É o que está dizendo. A nova Jerusalém que descia como noiva, ataviada, preparada para o seu esposo. Eu quero que você leia comigo agora os versos 9 e verso 10 de Apocalipse. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quer alguma coisa mais clara que isso? Quem é a noiva então? A nova Jerusalém é a noiva. A nova Jerusalém é a noiva. Surpresa para você isso ou não? É? É bíblico isso ou não? Eu não posso pensar que a noiva e os convidados são a mesma coisa. E a Bíblia responde para mim, quem é a noiva? Por que a nova Jerusalém? Nós vamos entender por que isso. Então quem é a noiva mesmo? A noiva é a nova Jerusalém. Não esquece disso, é por isso que eu estou repetindo um monte de vezes. Agora eu pergunto para você, o que é o clamor da meia-noite? O que é o clamor da meia-noite? Vamos ler de novo lá, Mateus 25. Mateus 25, verso 6. Lê junto comigo. Para a gente não ter dúvida. Eu fiquei falando tanto tempo para você que ia dizer o que é o clamor da meia-noite. E na hora de falar eu não posso explicar metade, tem que explicar inteiro. E você tem que entender. Mateus 25, 6. Mas... vamos ler o 5 antes. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. O que é o clamor da meia-noite?
é o anúncio da vinda do noivo. O anúncio da chegada do noivo, da vinda do noivo. Certo? Ou errado? É o anúncio. À meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo, eis o noivo saiu ao seu encontro. Então o clamor da meia-noite é o anúncio da vinda do noivo. Quando soou ou quando foi ouvido esse clamor? Já foi ouvido, sim ou não? Já ou não? Sim ou não? Sim ou não? Gostei. Ficou? Sim não? Sim não? Sim não? É expressão, é isso mesmo. Será que esse clamor foi ouvido? Sabe de uma coisa? Deus nos mantém nesse mundo sem que a gente consiga enxergar o mundo espiritual com esses olhos físicos. Já percebeu isso? Já falei disso aqui. É verdade ou não é? Eu não posso enxergar um mundo espiritual. A Bíblia diz que o Senhor Jesus expulsou de uma mulher 7 demônios. E se eu pudesse enxergar o mundo espiritual, eu andaria na rua e veria uma pessoa passando com 7 demônios em cima dela, em torno dela. O Senhor Jesus expulsou de um endemoniado gadareno uma legião de demônios. A gente não pode enxergar o mundo espiritual visivelmente. Mas esse mundo espiritual está aí, ao nosso redor, acontecendo ao mesmo tempo. E a Bíblia, ela revela para nós esse mundo espiritual, ela desvela, ela tira o véu que separa o nosso mundo físico do mundo espiritual algumas vezes. Por exemplo, ela mostra o nascimento de Cristo numa manjedoura, e lá em Apocalipse, o que estava acontecendo no universo espiritual enquanto o bebê nascia na manjedoura? Um dragão grande, tremendo, uma cauda tremenda e poderosa, capaz de derrubar 1/3 das estrelas, dos anjos do céu. Esse era Satanás, perseguindo uma mulher grávida, pronta para dar à luz a um filho varão, um filho homem. Isso é o que estava acontecendo no universo espiritual. Lá em Jó sofre, começa a sofrer, ele perde os filhos, perde todos os bens. Jó não sabe o que está acontecendo, ele vive no mundo físico, ele é cego espiritualmente, e ele procura entender o que está acontecendo, mas ele não entende, porque a gente não consegue entender muitas vezes o que acontece conosco. Mas a Bíblia desvela o mundo espiritual e diz que lá em cima, no céu, estava havendo uma grande batalha, um grande conflito, uma guerra entre Deus e Satanás. E Satanás estava dizendo para Deus: Jó não é um servo fiel teu, é que o Senhor dá, tu dás para ele tudo o que ele precisa, por isso é que ele é fiel. Mas deixa eu tentar. E Deus diz: vai lá e tenta. E a gente entende que todos os dias Satanás procura Deus para dizer de você e de mim: o Fernando não é fiel a ti, só porque tu dás tudo para ele. E Deus diz assim: vai tentar, eu pago essa aposta com o preço do meu sangue. E Jesus pagou a aposta com Satanás, com o preço do sangue dele, para que eu e você vençamos. No universo espiritual, enquanto o cordeirinho estava sendo morto aqui, o que estava acontecendo lá no céu? Jesus, o Cordeiro de Deus, estava vivendo a fase do sacrifício. Enquanto o Senhor Jesus ressuscitou aqui na terra e foi lá para o céu, lá no céu ele entrou aonde mesmo? No lugar santo do santuário celestial. Agora faltava a última fase, a fase do juízo, o dia da expiação mundial, universal, para a terra. E ele deveria acontecer em que ano mesmo? 1844. Em 1844 é que isso deveria acontecer. Então, o que estava acontecendo no universo espiritual enquanto isso? O que estava se passando no universo espiritual enquanto isso estava acontecendo? Eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 14. Pega a sua Bíblia. Apocalipse 14. E nós vamos entender o que estava acontecendo. Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Opa! Um anjo voando pelo meio do céu. O que é o anjo? Anjo em grego é agelos, que é mensageiro. E aqui na profecia ele se trata de mensageiros humanos. Esse anjo, esses mensageiros, eles tinham o quê? Um evangelho eterno, a verdade para pregar. O evangelho é eterno porque ele é eterno daqui para sempre, mas ele é eterno também daqui para trás. É a mesma verdade. Deus só tem uma verdade. Lembra que eu disse para você que a verdade é uma só, mas Deus revela um pouquinho da verdade em cada tempo, porque a revelação da verdade de Deus é progressiva. Agora Deus diz, João diz, eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, esse evangelho, ele deveria ser pregado como? Em grande voz, ele deveria causar um estardalhaço, um barulho, e o que ele diria? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Uau! Lá naquele gráfico, que não está ali, mas vai aparecer agora. Em 1844, enquanto aqui embaixo, Isaac Newton e outros homens ao redor do mundo, como eu disse na semana passada, descobriram a profecia de Daniel 8,14 e começaram a pregar que o noivo viria, que Jesus viria, e eles começaram a dizer que Jesus viria, eles estavam pregando com grande voz, atingindo o mundo inteiro, e a cada tribo, raça e língua e nação, e eles estavam dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. O que acontecia no dia da expiação? Cada pessoa do povo de Israel era julgada por Deus. Era o dia do julgamento, era o dia do juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E ele diz mais: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. É o que diz aqui. Está dizendo que esse evangelho eterno deveria anunciar para o mundo que estava chegando a hora do juízo de Deus e que deveria exaltar a Deus como o Criador. Deus como o Criador. Essa pregação, esse clamor dizendo, eis o noivo, saí ao seu encontro, ela foi feita já ou não foi feita? Foi ou não? Quando? 1844. Em 1844 foi pregado, dizendo, eis o noivo saiu ao seu encontro. Quando começou a hora do juízo? Não foi lá em 1844 que o Senhor saiu do santo e foi para o santíssimo e iniciou a fase do juízo? Foi ou não foi? E começou a ser proclamado a Deus como o Criador. Agora eu vou te perguntar um negócio. Lembra que eu disse que para cada fase em que Deus atua na história do mundo, Satanás tem uma contrafação? Lembra? Quando Jesus estava para nascer, antes dele nascer, um monte de falsos messias e falso Cristo, com discípulo e tudo, né? Jesus disse que agora, antes dele vir ao mundo, vai ter um monte de falsos messias e Satanás se incorporando, imitando a vinda de Jesus. Ele diz isso. E naquela época, teve algum tipo de falcatrua? Em 1831, um fulano chamado Charles Darwin, ele entrou num barquinho chamado Beagle e fez uma viagem pelas Ilhas Galápagos. Em 1858, se eu não me engano, ele publicou A Origem das Espécies, dizendo que o mundo veio do nada, do acaso, e que Deus não é o Criador. Nessa época,
Deus estava sendo exaltado como Criador, e o Charles Darwin estava na mesma época, lançando o livro dele, dizendo que Deus não é o Criador. Será que essas coisas são coincidências assim? Ou será que Satanás é um estudante da Bíblia e ele sabe quando as coisas acontecem? Sem dúvida, ele é um estudante da Bíblia. E eu quero perguntar para você, isso vai se confirmar mais. Quando foi ouvido o clamor? Quando foi ouvido? Em 1844. Agora eu quero perguntar para você uma outra coisa, presta muita atenção. O noivo estava vindo? Sim ou não? Sim ou não? E eu respondo para você. Confundiu tudo. Ai, meu pai do céu, agora não entendi mais nada. Presta atenção agora. Presta atenção. Por que eu estou dizendo que o noivo estava vindo? A pergunta não é se o noivo estava vindo ou não. A pergunta é para onde ele estava vindo. Ele estava vindo para a terra? Era Jesus voltando para a terra? Jesus estava vindo para onde? Ele estava vindo do lugar santo para o lugar santíssimo. E quando o sumo sacerdote se apresentava diante da arca de Deus, com a glória da presença de Deus, sabe o que ele estava fazendo simbolicamente? O sumo sacerdote, ele se interpunha entre a glória da presença de Deus e o pecador. Ele era um mediador, porque se o pecador entrasse no santuário e se colocasse diante da glória da presença de Deus, ele seria fulminado pela glória da presença de Deus. É isso que aconteceria. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, se colocava ali no meio, e Jesus entrou como mediador, e ele se colocou na presença de quem? Na presença de quem? Do Pai. Na presença do Pai. Agora dá uma olhada nesse verso aqui, Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Uau! Claramente está falando para nós. Jesus vindo nas nuvens dos céus, não para a terra, indo para onde? Para o ancião de dias. Ele estava indo diante da presença do Pai. Presta atenção, olha só. Primeiro vinha as bodas, depois a ceia das bodas. Lembra disso? As bodas era quando o noivo entrava na recâmara dos noivos com a sua noiva. E as bodas acontecia quando? Depois, quando eles saíam da noite de núpcias. Agora veja só, Apocalipse 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Primeiro evento, as bodas. A outra agora, Apocalipse 19:9, 2 versos depois. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São dois eventos diferentes. Primeiro, as bodas do Cordeiro. Ele está com a sua noiva. A noiva já se ataviou. E segundo, a ceia das bodas. O noivo entrava na sua recâmara, na recâmara dos noivos, com a sua noiva. Era isso que acontecia. Olha o que diz aqui, vamos confirmar isso aqui mais ainda. Joel 2,16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, ou seja, do seu aposento. Primeiro vem ao templo, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O Senhor Jesus vem primeiro aonde? Ao templo. Depois ele vem buscar. Chegar-me-ei a vós para o juízo. São dois momentos diferentes. Jesus primeiro passou para o lugar santíssimo. Começou a era do juízo. Agora presta atenção. Se foi pregada a vinda do noivo, o clamor da meia-noite soou em 1844, como é que essa coisa aconteceu? Vamos lá. De volta para a parábola. Ouviu-se o clamor, eis o noivo, saía ao seu encontro. Lembra de quando Jesus voltou? Quando Jesus veio a primeira vez? A profecia estava certa?
A data estava certa? A vinda do Messias estava certa? O que estava errado era a interpretação da profecia. Em 1844, o noivo deveria vir? Sim ou não? Deveria vir. Para a terra? Para o Santíssimo. O lugar santíssimo do santuário? Do céu. Ouviu-se o clamor dizia assim, o noivo chegou, foi pregado o evangelho a todo mundo dizendo, eis o noivo, saí ao seu encontro, mas muita gente foi para o evento errado, na hora certa, com a profecia certa. Abriu-se a porta, o véu do lugar santíssimo, e o Senhor Jesus saiu e foi para encontrar-se com a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo mesmo? A Nova Jerusalém. A porta abriu. Os convidados todos entraram e ficaram esperando lá embaixo. O Senhor Jesus, o que aconteceu então? O que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele foi para a recâmara dos noivos, o lugar santíssimo, e ele se encontrou lá com a sua noiva, a Nova Jerusalém. Coisa chata isso de Jesus ficar encontrando com a cidade lá, não é? Não é meio impessoal essa coisa? É ou não é? O que tem nessa cidade? O que tem lá? Hã? Tem alguma coisa especial nessa cidade ou não? E eu quero ler para você aqui o que tem nessa cidade. Mateus, capítulo 27, verso 52 e 53. Mateus 27, 52 e 53. E o verso 52 diz assim, aqui está dizendo no momento quando Jesus morreu, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, porque a Bíblia chama a morte de sono, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, ou seja, quando Jesus ressuscitou, eles saíram do sepulcro, entraram na cidade de Jerusalém, cidade santa, e apareceram a muitos. Uau! Quando Jesus ressuscitou, foi tão forte a ressurreição, o poder de Deus usado para a ressurreição de Jesus, que muitos, será que Adão e Eva ressuscitaram aí? Será que Abraão ressuscitou aí? Jacó? Será que ele ressuscitou? Será que João Batista ressuscitou aí? A gente não sabe, a gente só pode imaginar. Mas diz que eles entraram na cidade e muitos reconheceram. E eu acho que para o povo reconhecer, como é que se aparecesse o Moisés aqui, como é que você ia saber que era o Moisés? Ah, é porque eu vi num filme. Não dá. Você não sabe como é que é a cara do Moisés. Mas você não sabe nem como é o rosto de Jesus, né? Então eles reconheceram. Eu acho que João Batista ressuscitou, eu acho. Porque entrou na cidade e muitos reconheceram, mas profetas devem ter ressuscitado ali, porque aqui está dizendo que muitos corpos dos santos ressuscitaram na ressurreição de Jesus, e entraram na cidade e foram reconhecidos. E quando Jesus subiu para o céu, ele levou junto com ele, esses que ele disse, Pai, eu morri na cruz, eu paguei o sangue, com o meu sangue o preço do pecado, Pai. Eu sei que só quando eu voltar, eu vou poder levar os meus queridinhos, os meus filhinhos, aqueles a quem eu amo, por quem eu morri, eu vou poder levar comigo só. Mas Pai, eu estou ressuscitando agora, eu paguei o preço do pecado, me deixa, Pai, levar um pouquinho deles, dos que foram fiéis a mim, dos que andaram comigo, dos que sofreram e não duvidaram de mim, dos que viveram em meu nome, daqueles que foram contra o mundo por minha causa, daqueles que me amam e que me aceitam e que se comprometeram comigo. E o Pai diz assim, vai filho, leva. E eles ressuscitaram e Jesus levou com ele para o céu, e eles estão lá na Nova Jerusalém. Por isso o Senhor Jesus, ao entrar no lugar santíssimo, diante do ancião de dias, ao se encontrar com a sua noiva, ele está junto com os filhos que ele já resgatou pelo preço do seu sangue, e que ressuscitaram com ele no dia da ressurreição de Jesus.
O Senhor Jesus tem ali uma representação de cada um de nós, e agora é a sua vez e a minha vez. Nós estamos vivendo, é a sua oportunidade, é a minha oportunidade. Por isso, quando o Senhor Jesus entrou, a porta da casa do noivo se abriu, e lá em 1844, todos aqueles que depois de ter ouvido falar que Jesus viria, e Jesus não veio, se decepcionaram, como os discípulos. E os discípulos viram depois Jesus ressuscitado. E Jesus disse: espere e receba o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. E eles continuaram fiéis. Separou joio de trigo. E só um tanto de discípulos seguiu Jesus. E depois começou a crescer o tanto de gente por causa da pregação daqueles homens. Assim também, lá em 1844, o povo se decepcionou. Então se decepcionou e diz assim: a Bíblia está errada, Jesus não veio, a profecia está errada. Mas a profecia estava certa. Um pouquinho de gente pegou a Bíblia e disse: a Bíblia não está errada, Deus não está errado, a profecia não está errada, quem está errado somos nós. Vamos estudar e vamos ver o que nós erramos. E eles descobriram que eles erraram, não foi na data, não foi na profecia, mas no evento. O noivo estava vindo não para a terra, ele estava vindo para a sua recâmara, ele estava vindo para o lugar santíssimo. E eles disseram: o noivo agora está nos chamando, o nosso sumo sacerdote, para nós entrarmos com ele no lugar santíssimo. Dá para entrar no lugar santíssimo com ele? Dá ou não dá? Sim ou não? Sim, de duas maneiras: através do sangue do Cordeiro, porque quando confessava os pecados, o pecado passava para o sangue, e o sumo sacerdote levava o sangue para dentro do santuário, no lugar santíssimo. Por isso o pecador estava representado pelo sangue cheio de pecado. E dá também através do quê? Das orações, porque o incenso representava a oração dos santos. O noivo entrou, a porta se abriu. Aqueles que estudaram a Bíblia e que aceitaram entrar com Jesus, entraram e ficaram esperando embaixo. E Deus congelou a porta aberta. A porta está aberta. O noivo está com a noiva lá no lugar santíssimo, na recâmara dos noivos. E daqui a pouquinho ele volta para a ceia das bodas. Lembra? 2 eventos. Um, as bodas, só o noivo com a noiva. O outro, a ceia das bodas, a festa de casamento, a festa das bodas. O noivo, o Senhor Jesus, vai voltar a buscar a você e a mim, para nós participarmos da festa da ceia das bodas. Eu falei um monte de coisa para vocês, mas eu tenho que confirmar biblicamente. Apocalipse 3, 7 e 8. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O Senhor Jesus pôs uma porta aberta, ninguém pode fechar. Essa é a porta da graça. A porta da graça está aberta ainda. Desde 1844, quando se abriu a porta, quando Jesus entrou e os convidados daquela época entraram, até hoje, Jesus está esperando você entrar por essa porta. E essa porta vai se fechar. Ela vai se fechar. Eu vou voltar. A porta abriu, o noivo abriu a porta. Ele entrou para a recâmara com a sua noiva. Deus então congelou a cena. Onde está Jesus mesmo? No Santíssimo. A porta da graça ainda hoje está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Eu queria que você lembrasse o seguinte: lá no dia da expiação, enquanto o sumo sacerdote estava dentro do lugar santíssimo, o povo do lado de fora estava se purificando. Agora vamos voltar para a parábola. Presta atenção no que diz a parábola. Se você quiser abrir lá em Mateus 25 de novo pode abrir. E nós vamos terminar aqui. Mateus 25. Do verso 1 em diante.
E aqui diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Nós ainda estamos aqui. Ainda aqui existem virgens nécias e prudentes. Ainda aqui existem virgens nécias e prudentes. O que faz a diferença entre nécias e prudentes é o quê? É o azeite. E o azeite representa o que mesmo? O Espírito. Quantas delas tinham o azeite? Quantas tinham azeite? Todas. Isso é perigoso demais, querido. Sabe por quê? Jesus não está falando de gente que não conhece a palavra, de gente que nunca estudou a palavra, de gente que não tem religião nenhuma. Ele está falando de gente que conhece e que já recebeu uma porção do Espírito Santo. Ele está dizendo que a diferença não é que umas têm o Espírito e outras não têm. Ele está dizendo que a diferença é que enquanto algumas se contentam com o Espírito Santo só para o gasto, as outras estão buscando em dobro. Você sabe o que é só para o gasto? Só para o gasto é assim: você me convida para eu almoçar na sua casa e eu vou. Como um monte, mas eu não digo uma palavra de gratidão. E você diz assim, meio sem graça: gostou, pastor? E eu digo assim: deu para o gasto. Você vai ficar feliz, não vai? Não vai. Porque deu para o gasto não serve para nada. É isso que Jesus está dizendo. Buscar o Espírito Santo só para o gasto não presta para nada. Tem que buscar em dobro. Como é que é buscar o Espírito Santo em dobro? É eu ter no meu coração um incômodo, uma coisa que me diz assim: Deus, eu não estou buscando o Senhor suficientemente, eu não estou dedicando tempo suficiente para o Senhor, eu não tenho orado suficientemente. Deus, por mais que eu ore, eu estou orando 1h30 por dia, ainda não é suficiente, Deus. Eu estou estudando a Bíblia, mas ainda não é o suficiente. Deus, me coloca essa sede para que eu possa buscar o Senhor. E o Espírito toca no seu coração, e você busca mais, e procura mais, o azeite do Espírito Santo em dobro. Deus, eu tenho que te conhecer, eu preciso te conhecer. O azeite em dobro. Vamos voltar para a parábola. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Quando essa porta vai fechar? Não sei. Eu não sei. Mas aqui diz que a porta vai fechar. Ela está aberta ainda. Como diz Apocalipse, é uma porta que está aberta e ninguém pode fechar, a não ser o dono da porta. A porta se fecha. Quando? Vai se fechar. Ela está aberta desde 1844, mas vai fechar. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando. Quando elas chegaram, já era o quê? Tarde. Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não guardastes os 10 mandamentos. É isso que está escrito? Não? Em verdade vos digo, que usastes roupa curta demais. Não também? Bebeste vinho? Jogaste na cena? Também não. É simples o que ele diz. Em verdade vos digo, que não vos... Você não orou o suficiente. Você não me buscou o suficiente. Você não se comprometeu comigo. Você não me conheceu. Eu estava lá para conhecer você. Disponível. A porta ainda estava aberta. Você podia ter entrado para me conhecer melhor. Eu não conheço você. Eu preciso conhecer você. Você tem que se comprometer comigo. Não basta ir ao culto e bater o seu cartãozinho. Ser crente não é ir na igreja e bater o cartãozinho de crente e dizer: opa, minha boa ação do dia, estou garantido por uma semana. Não, eu quero compromisso com você. Ser crente não é na igreja para buscar bênção para a sua vida. Ser crente é você entender que eu, Deus, preciso de você para abençoar o mundo. Você precisa ser meu servo, você tem que iluminar o mundo, vai ser luz no mundo. Você tem que salgar o mundo, dar sabor. Você é o sal da terra. Você vai servir as pessoas. Eu estou chamando você para ser servo.
servo. Eu não estou chamando você para ser empresário, não estou chamando você para ser rico, eu não estou chamando você para ser abençoado, eu estou chamando você para abençoar. É para isso que eu estou chamando você, porque se você conhecer a mim, você vai ver que o Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça na terra. Você vai ver que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O Filho do Homem veio para salvar os que estavam perdidos. O Filho pródigo, o Filho do Homem veio para cuidar da ovelha ferida. O Filho do Homem veio para salvar. E você vai ser chamado para salvar. Por isso você entenda, enquanto o mundo inteiro está pregando, vem para Jesus, que Ele vai fazer de você empresário. Vem para Jesus, que Ele vai fazer você rico. Ele vai te dar emprego. Eu estou pregando em cima do Evangelho e da Palavra de Deus. O Senhor Jesus está dizendo para você, vem para essa igreja, porque eu preciso que você me sirva. Eu preciso que você atenda as pessoas que entram na igreja e que são visitas e que vão se sentir perdidas num mundão de um templo como esse aqui. Eu preciso que você gaste tempo com elas. Eu preciso que você as ame. Eu preciso que você busque as prostitutas que ficam aqui na esquina da igreja e as convide para vir aqui. Eu preciso que você convide os travestis que estão perdidos pelo centro, aí perdidos na vida. Eu preciso que você convide os drogados, que você vá lá e traga os presos para dentro. Eu preciso que você atenda os miseráveis que estão pedindo esmola, as crianças abandonadas na rua. Eu preciso de você para trabalhar por mim, mas você tem que me conhecer para adquirir força, porque hoje isso parece ruim para você, pesado, difícil e chato, mas se você me conhecer, se você aprender de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde, aprende de mim, recebe sobre você o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, toma o seu jugo, o meu jugo sobre você, eu alivio a sua carga. Aprendei de mim, me conheçam. É para isso que Jesus está chamando você essa noite. Ele ainda está lá, no Santíssimo do Santuário Celestial. Agora pensa bem. O sacerdote se interpunha entre a glória de Deus e o pecador, para que o pecador não fosse fulminado pela glória da presença de Deus. Quando a porta se fechar, é porque Jesus vai ter saído do santuário, do Santíssimo do Santuário Celestial. A palavra de Deus diz que quando Jesus vier, aqueles que não o receberam serão fulminados pelo esplendor, a glória da sua vinda. É porque Jesus saiu da presença do Pai. Não tem ninguém mais para se interpor entre a glória da presença de Deus e o pecador, que sou eu. Por isso o momento agora é de santificação. Jesus está preocupado com o que você come, com o que você veste. Ele está preocupado com o que você assiste dentro da sua casa. Ele está preocupadíssimo com a pornografia que está se tornando um vício na sua vida. Ele está preocupadíssimo com o tempo que você gasta em um monte de coisa e que não tem gosto mais pela palavra dele. Ele está preocupado com o seu relacionamento, com o seu casamento. Ele quer consertar tudo para você poder se deparar com a glória da presença do Senhor na sua vinda. Aquele quadro é maravilhoso, mas ele não é nada perto daquilo que vai ser. Nós vamos nos deparar com o Senhor na sua vinda, a glória de Deus toda manifestada no Filho de Deus. O Senhor Jesus está voltando. E você vai ver na segunda parte do clamor da meia-noite, ali em março do ano que vem. Você vai ver as profecias que falam da volta de Jesus, quão próximo nós estamos, como acontece o mundo espiritual. Deus sabe o que é bom para mim? Ele me ama? Será que Ele ama meu filho mais do que eu amo meu filho? Jesus ama o meu filho mais do que eu sou capaz de amar o meu filho? Sim. E por que eu preciso orar pelo meu filho? Se ele é bom e ele ama o meu filho mais do que eu amo, por que eu preciso orar? A gente vai estudar essas coisas também. Mas Jesus está voltando. A porta vai se fechar daqui a pouco. A gente não sabe quando. E hoje Ele tem um convite para você. Queria dizer para você que hoje, pela última vez, eu vou fazer um apelo desse jeito, para você meter a sua mão no envelope e pegar aí aquele papel do estudo bíblico.
de aceitar vir na classe, ou que alguém vá na sua casa. Não faça por impulso, para você não desistir depois. Mas pegue aí, no seu envelope tem um papel, oferecendo para você vários horários de classes bíblicas aqui na igreja, para você conhecer melhor a Bíblia. O que eu estou dando aqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais para aprender, para conhecer. Não vos conheço, tem que conhecer a Deus. Tem um monte de dúvida na sua cabeça, com certeza, porque eu prego aqui e fica um monte de dúvida. Vem resolver as dúvidas na classe bíblica. Se comprometa com Jesus. Eu não tenho nenhum tempo para vir aqui, não tem problema, nós vamos mandar gente na sua casa, não tem desculpa. A mensagem vai chegar na sua casa de qualquer jeito. Eu moro lá do outro lado da cidade, não tem problema. Eu não moro aqui, não tem problema, eu vou mandar alguém na sua casa. Não interessa onde você mora, não tem desculpa. Jesus está voltando. E Ele quer salvar você, Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer me salvar, Ele quer salvar você. Por isso, enquanto eu canto a última música, eu vou chamar você, que precisa fazer uma decisão do lado de Jesus, de entregar sua vida na mão dEle, de se comprometer com Ele. Não é se colocar e dizer, Deus abençoa a minha vida. Não, se comprometer com Jesus, de conhecê-lo melhor. Tenha você preenchido o seu papel antes ou agora, não interessa. Se quiser trazer para frente a sua ficha, mas se Jesus chamar você, você vai vir aqui para frente. Se o Espírito estiver chamando, deixa o Espírito tocar em você. Eu quero orar por você. Eu posso ouvir. É o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. Jesus chama, vamos para o lar. Quero que você venha, fica aqui na frente, eu quero orar com você. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama. Se Jesus está chamando você lá em cima, pode ficar em pé onde você está. Aqui embaixo, não fique em pé no seu lugar. Se você ficar em pé, vem aqui para frente. Ocupa esses lugares aqui na frente. Vem bem pertinho. Ao meu redor, Jesus vai chamar mais. Profecias estão se cumprindo. Amém.
e os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chamar. Ele está chamando você ainda. E ao Jesus chama, não resiste, Ele está chamando, vem. E ao Jesus chama, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chama. É a última vez que Ele chama. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, vamos para o lar, vamos juntos para o lar, para o lar. Deus amado, eu entrego nas suas mãos, Senhor, aqueles a quem o Senhor tem chamado e tem atendido. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, os que escolhem. Eles se levantaram, Senhor, para tomar uma decisão do seu lado, para dizer: Senhor, estou disponível. Eles nem sabem, Senhor, o que estão fazendo, o que estão dizendo. Porque se a gente pudesse ver o que está pela frente, a gente não faria isso. Mas só fazemos que confiamos no Senhor, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é o dono desse mundo, é o Senhor quem nos planeja. O Senhor tem planejado para nós um caminho, e se nós quisermos trilhar esse caminho e nos colocarmos nas suas mãos, nós vamos crescer, nos fortalecer, vamos conhecer o Senhor. Ó Senhor, toma-nos nas suas mãos, Senhor. Somos fracos, frágeis, falhos. Nos ajuda, Senhor, a dar um passo por vez, um passo por vez. Eles estão aceitando estudar a Bíblia mais ainda, Senhor. Quanto mais a gente estuda, mais se compromete. Porém, eles vão descobrir que quanto mais a gente se compromete, o prazer é ainda maior. E é um prazer diferente, é uma paz diferente, como o Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Ó Senhor, que possam sentir a paz do Senhor, o prazer de entregar a vida nas suas mãos, o prazer que é viver guiado pelo Espírito, Senhor. Ó Senhor, renova-nos, perdoa os nossos pecados, dá-nos forças
E à medida em que o conhecemos, coloca no nosso coração esse gozo, essa paz maravilhosa. Confirma-nos com o Senhor Jesus e que não voltemos atrás. Guia os seus filhinhos para a casa deles, Senhor, para enfrentar ainda os problemas que estão pela frente, as alegrias, a felicidade, para que vivam essa felicidade de verdade. Em nome de Jesus. Amém.